irmãos, vamos cantar em árabe. Dizem que a árabe é a língua do céu. Nós vamos falar céu em árabe. Brincadeira, meus irmãos. Quero convidar a igreja, fiquem em pé, por favor. أنا جئت لأعبد أنا جئت لأعبد جئت لأعلن اسمك الثمين لأعبد بالروح وبالحق أنا وجدت لأعبد أنا وجدت لأعبد وجدت لأعلن اسمك الثمين لأعبد بالروح وبالحق لأعبدك يا ربي لأعبدك يا رب لأعبدك يا ربي لأعبدك يا ربي Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar, para proclamar a glória do Senhor, para ser verdadeiro adorador, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Parabéns, obrigado. Os irmãos podem sentar. Os pastores dessa igreja abençoaram a minha vida pelo convite, mas no final me fizeram cantar. Mas faz parte do ministério, é missões, meus irmãos. Prefiro pregar a palavra. Abre sua Bíblia comigo na 1 Coríntios e nós vamos ler do capítulo 1, dos versículos 27 até 31. Realmente, meus irmãos, eu fui muito surpreendido para essa igreja, porque parece essa igreja, ela tem 4 públicos diferentes, né? E sexta-feira eu preguei para um público diferente, sábado eu preguei para um público diferente, domingo compartilhei a palavra de Deus, à noite eu estava vindo para pregar a palavra de Deus, mas às vezes a gente escreve sermões e sermões e sermões, porque no final quem manda na nossa agenda é Deus, não é verdade, pastor? A gente joga o sermão por alto e prega o que o Senhor Jesus Cristo queremos que pregue. Então, eu vou fazer questão de falar o que Deus fez na minha vida hoje, para aqueles que não me conhecem. Meus irmãos, eu costumo dizer que a palavra de Deus tudo é viva, a palavra de Deus tudo é eficaz, a palavra de Deus tudo entra nos nossos corações sem pedir autorização, simplesmente porque ela é a palavra de Deus. Mas eu também tenho certeza que cada um de nós aqui
Talvez ele tenha um texto, aquele texto que quando você olha para ele, você fala, esse texto aí, ele fala de mim. Esse texto aí, ele fala da minha biografia. Por exemplo, o texto que o apóstolo Paulo resume a biografia dele, a vida dele antes do Cristo, em Coríntios, talvez em 2 versículos, dizendo, eu, Paulo, que matei, que persegui, que torturei, hoje me tornei perseguido por causa do Evangelho. Resumindo a sua biografia. Toda a palavra de Deus é viva. Toda a palavra de Deus é eficaz. Toda a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Exemplo disso, que muitas pessoas viveram com o Senhor Jesus, conversaram com o Senhor Jesus e faltaram tristes. Muitas pessoas foram para conversar com o Senhor dos Senhores e voltaram tristes, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Esse texto aí, quando eu olho para ele, ele resume um pouquinho da minha história, e quando eu olho para ele, eu lembro da minha vida. Meus irmãos, o pregador, e pastor, e o missionário, e palestrante, ele não prepara a palavra, ele prepara o sermão, porque a palavra já é de Deus. De tal maneira que Deus não tem compromisso com o pregador, ele tem compromisso somente com tua palavra. Por isso a palavra de Deus é viva demais. Diz assim o texto sagrado. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para vergonhar sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para vergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Mas vós são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santidade e rendição, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque Deus nos deu mais um tempo para falar e compartilhar sobre tua glória. Pai, nos tema perseguidos, e a Bíblia diz que nós somos, Pai, perseguidos, peregrinos, estrangeiros, nós não somos cidadãos desse mundo. Pai, o Brasil é um país que vive em liberdade, mas nos dá, Pai, graça para entender sobre os povos que vivem perseguidos por causa do Evangelho. Hoje, Pai, usa minha vida, apesar da minha dificuldade da língua portuguesa, Senhor, me esconde atrás da tua cruz, Pai, e que somente teu nome, Pai, não é meu nome, não é nome da igreja, seu nome, somente, Pai, seja glorificado. Pai, esta noite nós não queremos somente buscar conhecimento. Nós, Pai, esta noite nós não queremos somente escutar mais uma história linda, mas nós queremos, Pai, que esses textos da palavra do Senhor se tornem ossos, carnes, que nós vivemos isso, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, hoje, sair desta igreja como nós entramos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Não sei se você conhece Marrocos, mas Marrocos localizado no norte da África. Por favor, passa para mim a PowerPoint. Marrocos localizado no norte da África, é um país muçulmano, um país de monarquia. Ele tem fronteira com Espanha, tem fronteira com Mauritânia, e tem fronteira com Algéria. Marrocos é um país de 40 milhões de habitantes. Quando você fala muçulmano, você fala marroquino. E quando você fala marroquino, você fala muçulmano. Você não pode separar essas duas palavras. Na sociedade marroquina,
o marroquino logo é muçulmano. Qualquer pessoa que nasceu em Marrocos, do pai marroquino e mãe marroquina, ele é muçulmano. Então é novidade para nós, você fala, eu encontrei um marroquino na Presidente Prudente dizendo que ele é um marroquino crente no Senhor Jesus. Novidade para nós. Mas Deus tem salvado aquele povo. Marrocos, um país que tem 94% dos muçulmanos que nós chamamos de muçulmanos sunitas. O islamismo sunita, muita gente mal informada sobre essa palavra, sunita e xiita. Que é o mais radical para você, xiita ou sunita? Está errado. Por quê? Eu explico. Meus irmãos, durante esses 6 anos do Brasil, eu entendi muita coisa. E nós brasileiros, e posso falar nós, porque sou marroquino naturalizado brasileiro, nós brasileiros, temos 2 problemas. Primeiro, nossa geografia não é atualizada. Quando nós falamos de geografia bíblica, piorou. E outras palavras acadêmicas no islamismo, xiita e sunita. Xiita no mundo muçulmano é a minoria. Temos 1 bilhão e 700 milhões muçulmanos. 15% da população, escute bem, 15% da população muçulmana, juntando todos os muçulmanos, 15% é xiita. 85% sunita. Agora, e se juntamos toda a população de novo e queremos calcular o radicalismo, os radicais na população muçulmana, é 15% da população muçulmana radical, 85% nominal. Vai para a mesquita, não sabe o que está fazendo na mesquita. Jejua 30 dias por ano, não sabe por que está fazendo o Ramadã. Mas ele vai para a mesquita porque o pai dele foi na mesquita. Mais ou menos quanto alguém na rua fala que ele é crente, mas ele não conhece absolutamente nada sobre a Bíblia, não tem comunhão com Deus, não tem absolutamente nada, mas fala crente. Então 85% da população muçulmana é liberal. Então, por que sunitas mais radicais? A resposta o mais legal de devolver a resposta com mais outra resposta, porque Jesus fazia isso. Muitas pessoas perguntaram, Senhor, o que você acha? Ele devolvia, e você, o que você acha? Então, os xiitas, me fala um grupo de terroristas xiitas. Me dá um. Um que temos na história, Hezbollah, que no Líbano, me dá um país xiita, que tem. E uma cidade, então um país que é Irã, e uma cidade na Iraque, famosa pelo xiismo, chamada Karbala. É uma cidade no Iraque. Esses os grupos terroristas que nós temos no xiismo. Agora sunitas. Estado Islâmico é sunita. Al-Qaeda é sunita. Boko Haram é sunita. Hamas é sunita. Al-Qaeda é sunita. Mas a palavra xiita carregada, xiita. E a mídia, quando aconteceu aqueles problemas no Oriente Médio e Norte da África, então esse irmão é xiita. Mas dentro da igreja nós temos muitos xiitas e temos outro tipo, o que nós chamamos dos chatos. Eu não veio para dar uma palestra sobre o islamismo, mas temos 94% da população é sunita, 5% dos judeus não praticantes. Você talvez pode se questionar, 5% do judaísmo em Marrocos? Sim. Na Segunda Guerra Mundial, pediram asilo para Marrocos, fugiram do Espanha, entraram do Espanha para Marrocos. A família real do Marrocos recebeu eles muito bem, mas eles, como nós falamos aqui no Brasil, eles somente fazem parte do quadro do Marrocos, né? São fantoches dentro da comunidade marroquina, não tem direito a votar, não tem direito à política, não tem direito do voto, não tem direito de nada. Então eles ficam quietinhos lá e ninguém conversa com eles. Então temos 4% da população.
judeus marroquinos. Como o pastor Evandro diz no Comércio, eu entrei em 2013, ou seja, tenho 6 anos no Brasil. Entrei pedindo um asilo diplomático para o governo brasileiro, simplesmente porque cheguei no Brasil, no território nacional, com um passaporte diplomático que simboliza a membresia da família real do Marrocos. Então, pedi um asilo diplomático religioso por causa da perseguição religiosa em Marrocos. Meu caso ficou sendo analisado pelas autoridades brasileiras há 2 anos. Eu tive entrevistas com agentes do Ministério da Justiça, teve entrevistas com a Polícia Federal e teve entrevistas com agentes do ABIN, que nós chamamos do Serviço de Inteligência Brasileira. Por quê? Você tem que entender um pouquinho por que isso. Primeiro, o Brasil não dá refúgio para marroquino, porque não tem motivo. Ela dá para os sírios, libaneses que têm guerra nos seus países. Segundo, que é o pior, você entra com um passaporte diplomático, pedindo um refúgio, e quem vem dessas plataformas dos refúgios diplomáticos são presidentes que mataram seus povos e fugiram, são pessoas que fizeram lavagem do dinheiro e fugiram, são pessoas que têm uma fama complicada. E você chega e diz, olha, eu estou aqui não por causa de nada, é por causa do Evangelho. Ah, por causa do Evangelho? Então, 2 anos de entrevistas, 2 anos de entrevistas. Eu lembro daqueles 2 anos. Era a pergunta do Ministério da Justiça, mas por que Brasil? Mas por que Brasil? Mas por que Brasil? Mas por que Brasil? Nos últimos 3 entrevistas, mas por que Jesus? Mas por que Jesus? Mas por que Jesus? Eu tive privilégio de testemunhar sobre a graça do Senhor Jesus diante de várias autoridades brasileiras. Deus me deu essa graça. Louvado seja Deus. Eu nasci na cidade Rabat, capital do Marrocos. Coloca para minha mapa de novo. Muita gente conhece Marrocos, mas não conhece Rabat, capital. Muita gente conhece Marrakech. E também isso tem um contexto para os brasileiros, para nós os brasileiros. Porque Marrocos ele é mais famoso através de novelas que através de outra coisa. Pastor Evandro, um dia eu estava na Belém do Pará, cara. Belém do Pará. Mais ou menos do lado da lua. É longe. Belém do Pará. Para chegar lá, eu precisei de 2 aviões. E quando cheguei lá, falei, cheguei. Mas não cheguei não. Saí do Foz, São Paulo. São Paulo, Belém do Pará. Cheguei lá, pegamos um bolsa, navio, vocês falam? Barco. Rapaz, 16 horas dentro daquele negócio. Saímos e ainda escutava português. Falei, puxa vida, mas peguei 2 aviões. O Brasil é grande. Quando você fala por um marroquino, um norte-africano, uma pessoa do Oriente, olha, vamos para a cidade vizinha, e cidade vizinha no Brasil, 5 horas, você mata ele. Nos primeiros anos do Brasil, eu escutava a cidade vizinha. Eu comecei a pedir misericórdia de Deus quando eu escutava a cidade vizinha. Eu veio da cidade vizinha. Peguei um voo do Foz para Curitiba, Maringá, e veio 3 pastores para me pegar. 2 horas. Pastor Will dormiu, acordou. Pastores testemunha daqui. E ainda não chegamos, meus irmãos. O Brasil é grande. Países do Oriente são pequenos. Olha para Marrocos, meus irmãos. Daquele viagem do Maringá para cá, já acabou Marrocos, muito tempo. Tem coisas piores, meus irmãos. Líbano, por exemplo. Líbano é 2 milhões, daqui para shopping, acabou Líbano. Cidade vizinha, perigoso demais. Vamos retornar. Rabat, ele é conhecida como capital do Marrocos, mas na história, Marrakech também foi capital do Marrocos. Foi. Governo no Marrocos é monarquia, e monarquia governou há 500 anos, até hoje a monarquia
que governa. Deixa bem claro para alguns irmãos que perguntam, eu não gosto muito de falar sobre monarquia, não gosto, porque às vezes isso me machuca. Do que sentido? Porque eu vivi numa sociedade impura, complicada, corrupta. Não tenho problema do falar sobre isso, a minha vida pertence a Deus, mas quero deixar bem claro o meu grau na família real do Marrocos. Hoje tem rei, que é o Mohammed VI, certo? O rei atual, Mohammed VI. Quem é meu pai na monarquia? Ele é primeiro conselheiro da família real do Marrocos. Ele é primo do Mohammed VI. Então ele chama Mohammed VI, meu primo. Dá para entender? Mas somos membros da família real do Marrocos. Na monarquia marroquina nós não temos rainhas, não existe título do rainha, mas tem títulos do príncipes e princesas que pertencem à família real do Marrocos. Todo membro de uma família real do Marrocos nasce com uma identidade do monarquia e um passaporte diplomático que faz parte da família real. Então esse é meu grau na monarquia. Meus irmãos, eu nasci em Marrocos sabendo bem claro meu papel no país, com qualquer membro da família real do Marrocos. Sabendo bem claro é meu papel no país. É algo que chama muito minha atenção. É algo que marcou muito a minha vida na minha adolescência. O que nós chamamos no islamismo a shahada, declaração da fé. Quem já ouviu falar sobre os pilares do islamismo? Levanta a mão. Muito bem. Os pilares do islamismo é algo fundamental para alguém entrar no islamismo. Temos um pilar chamado declaração da fé. O que é a declaração da fé? Declaração da fé é quando um muçulmana, ou alguém que não é muçulmano, que realmente, verdadeiramente seguiu o islamismo. Ele precisa fazer uma declaração da fé. Ele precisa repetir uma frase em árabe clássico, dizendo que Allah é Deus e Muhammad é profeta. Eu lembro do nascimento da minha irmã caçula, Khawla. É normal na nossa família que o membro da família real, ele não nasce fora do muros do palácio. Não nasce. Ele tem que nascer dentro. E aí, quando quase vai chegar a hora do parto, eles arrumam uma sala específica e aí todas as mulheres vão ter o parto dentro do condomínio. E aí o que acontece? Eu lembro do parto da minha mãe. Meu pai estava viajando e de repente nós ligamos para ele. O senhor Omar, o senhor tem que vir aqui correndo, porque minha irmã Khawla está nascendo. Ele veio correndo, de uma maneira inexplicável. Depois de 2, 3 horas, meu pai chega. Ela entra na sala do parto. Minha irmã tem 20, 25 minutos de vida. E aí meu pai pega minha irmã no colo, como uma roupa branca nela. Ainda a cabecinha da minha irmã Khawla com um pouco do sangue. E aí ele chega nos ouvidos dela tão frágeis. Ele começa a falar com alto e bom som nos ouvidos da minha irmã. Khawla, o único Deus de sua vida, chamado Allah, e o único e o último profeta de sua vida, chamado Muhammad. E meu pai fez questão do que as primeiras palavras que minha irmã vai escutar após chegada dela ao mundo, que Deus dela chamado Allah e Muhammad chamado profeta, é profeta de Allah. Isso me levou para refletir o que significam protocolos de uma monarquia. Mas, meus irmãos, os muçulmanos que em vários momentos da vida nós somos mal informados sobre eles. Na nossa sociedade aqui no Brasil, quando nós falamos muçulmanos, logo nós pensamos o seguinte: você pode me ajudar. Mas nós pensamos, homem-bombas, terroristas, radicalismo, Boko Haram. Teve um meu irmão que falou para mim, Habibs.
Vai entender. Brasileiro, rapaz, você está falando do coisa séria, ele está pensando na comida. Habibs, tá bom. Nós pensamos nessas coisas quando falamos árabe, camelo, eu não sei o que você pensa. Mas tudo isso que nós pensamos é verdade? Nós acabamos de saber que 85% da população muçulmana não entende nada sobre o islamismo. O cara vai na mesquita porque pai dele foi na mesquita, ele não sabe o que está fazendo lá dentro. Sabe, mas ele está indo. E pior de tudo isso, que na época do perseguição quanto ela pesada no Oriente, eu vi pastores no púlpito dizendo que os muçulmanos são amaldiçoados. Eu falei, não é possível, esse cara talvez tenha uma Bíblia diferente da minha. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho, ele prega assim. Nós não temos guerra contra ninguém. Nosso problema não é contra católico, não é contra ortodoxo, não é contra adventista. Nossa guerra não é contra ninguém. Nossa guerra é somente, puramente, contra Satanás. Nós devemos amá-los. Nós temos que amá-los. Quando você olha por um muçulmano, quando você olha por um incrédulo, quando você olha para alguém que você não concorda com ele continua a imagem e semelhança do Senhor. Mas é ladrão, ele continua a imagem e semelhança do Senhor. Mas é terrorista, continua a imagem e semelhança do Senhor. Mas é muçulmano, continua a imagem e semelhança do Senhor. Mas ele me roubou, ele continua a imagem e semelhança do Senhor. Apóstolo Paulo diz, o evangelho para o mundo é loucura. Nós tivemos um terrorista famoso na Bíblia, Paulo. Paulo era um terrorista religioso. Paulo, dos maiores terroristas que passaram na sua época. Quem mandou apedrejar Estevão? O que será do Paulo? O nome dele era Saulo, mas depois da conversão, o nome é Paulo. Mas o que será dele, se ele não teve aquele encontro dele com o Senhor no caminho do Damasco? O que será dele? A nossa vida é igual Saulo. Nós éramos cegos, mas agora podemos ver a glória de Deus. Então, nasci nesse contexto de monarquia. Estudei na escola militar do monarquia dentro do Palácio do Marrocos. E depois completar 16 anos, terminei minha bacalaureate, meu ensino médio, que vocês chamam aqui do Brasil. E aí, outro protocolo do monarquia, você viaja fora do país, abre sua mente e depois retornar a Marrocos de novo para esperar seu cargo no país. Sou filho de um líder religioso, um conselheiro de uma família real, sou futuro líder religioso e conselheiro de família real. Agora, se eu não quero, o problema é meu, porque eu tenho que seguir os protocolos. Então eu fui para a Europa, fiquei 4 anos num país europeu. Depois de 4 anos, a minha formação acadêmica em engenharia do software, eu retornei na Marrocos de novo para seguir a próxima etapa, o próximo protocolo, que é o Seminário Teológico do Islamismo na cidade Rabat, capital do Marrocos. O Seminário Teológico do Islamismo em Marrocos, ele é igual aquele regra que no Brasil para os homens fazem exército com 18 anos, servir o exército. É fundamental, não é fundamental? No Marrocos é fundamental você fazer um seminário teológico do islamismo. Agora, quando você é membro da família real, pior ainda. Seminário teológico do islamismo e mais 1 ano de especialização. Então eu entrei lá para estudar o quê? Islamismo. Não país se você foi pego como uma Bíblia segundo lei marroquina, uma Bíblia escrita em árabe, 2 anos de cadeia. Na Marrocos, se você foi pego evangelizando
ou falando de outra religião, além do islamismo, é 5 anos de cadeia. Por isso, hoje aqui, meus irmãos, eu não venho para falar de mim. Eu não venho para falar do família real. Eu venho para falar do Senhor dos Senhores, que salvou a minha vida, num lugar aonde você menos imaginar. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábias. E Deus escolheu as coisas fracas. Deus veio para escolher as coisas insignificantes, desprezadas, e que nada é, para o único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Não é importante na minha história que um membro da família real do Marrocos se converteu. Não é importante na minha história que um marroquino se rendeu ao Senhor Jesus. O importante na minha história, a soberania do Cordeiro de Deus, nos lugares onde a mente humana não consegue entender. Dentro de uma universidade de teologia do islamismo, no meu mestrado de teologia do islamismo, dentro do Marrocos, Senhor Jesus usa um líder religioso muçulmano. Ele usa um líder religioso muçulmano, um professor de teologia muçulmano. Senhor Jesus usa esse homem para me dar um tema do TCC. Esse homem chega até mim. Ele chega com um livro fino, verde. Ele diz para mim: Mehdi, eu tenho um tema por seu TCC. E o trabalho do seu TCC desse ano vai ser comparação sobre a Bíblia e o Corão. Simplesmente, Senhor Jesus usa um líder religioso muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não tem comunhão com Deus. Ele usa aquele coisa que você menos pensa ser usada, para me dar uma tema, para me dar uma Bíblia, para que o nome do Cordeiro de Deus seja glorificado na minha vida. Porque Deus escolheu as coisas loucas, meus irmãos. Deus escolheu as coisas fracas. Diz o texto que Deus escolheu as coisas desprezadas. Essa palavra desprezo, ela chama muito minha atenção. Eu descobri um pouco tempo para trás que brasileiro é o povo que fala mais gírias do mundo. Eu estava estudando um pouco sobre desprezo. E português, minha quinta língua, confesso que eu tenho dificuldade com português. Eu estou falando português pela graça do Cordeiro, do Senhor Jesus. E aí tem um texto no Antigo Testamento que diz que aquele rei, quando veio para profetizar na casa de Davi, que Deus levantará um rei no meio dele, ele diz que ele olhou para um menino, ruivo e pequeno, e o desprezou. E aí eu fui para ver menino. E tenho na minha Bíblia eletrônica várias versões das Bíblias em português, porque nós temos graça demais no Brasil, né? A linguagem do hoje, a linguagem do ontem, New Version International, nova versão internacional, Almeida, Bíblia do cachorro, do gato, do criança, do peixinho, várias Bíblias, cara, para você entender a palavra de Deus traduzida na nossa própria língua. Tem noção disso? Tem noção? Você não tem. E aí o menino, peguei a palavra menino, e quando comecei a ver se existem mais palavras, eu me arrependi, porque menino, a gente fala lá, guri, piá, moleque, criança, adolescente, me ajuda. Vamos lá. Garoto. Veio um adolescente ontem. Adolescentes acharam muitas mais palavras. Os adolescentes têm mais gírias. Brasileiro é o povo que fala mais gírias, meus irmãos. Às vezes você está no Nordeste e fala: caramba, preciso de um tradutor juramentado, eu não estou entendendo.
O brasileiro fala muito gírias, mas o desprezou. O desprezo, meus irmãos, é uma palavra muito, muito, muito pesada. Pelo menos na minha própria língua em árabe, al-idtihad, desprezo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi o homem mais desprezado dos homens. Eu entendo essa palavra talvez um pouquinho melhor do que significa seja desprezado e rejeitado. O desprezo, ele mata. O desprezo, ele deixa o ser humano sem direção. O desprezo, ele faz o homem fazer qualquer coisa. Vocês lembram do Davi de novo? Quando ele venceu Golias, e aí depois ele sai da sua terra, e aí os inimigos, eles identificam Davi, e eles falam, esse não é o Davi que venceu Golias? Não é esse, é o Davi? Diz o texto que Davi, ele foi desprezado, ele finge do louco, ele fez louco. Diz o texto que ele torta seus pés e suas mãos, ele vira seus olhos, eles começam a se arrastar na cidade. Por tanto desprezo, meus irmãos. Você imagina, um profeta faz isso? Por tanto desprezo. O desprezo pode ser manifestado através de palavras. O desprezo pode ser manifestado através de uma atitude. O desprezo, ele pode ser manifestado através de um olhar. O desprezo, meus irmãos, pode ser transmitido através do silêncio, através de palavras. O desprezo mata. A Bíblia diz que Deus usa essas coisas desprezadas para a glória de Deus. Ele escolhe as coisas desprezadas, que nada é, para glorificar o nome dEle. Quando foi dado para mim esse tema do TCC, a perspectiva crítica é o quê? A Bíblia, e dizer como todos os muçulmanos acreditam, que a Bíblia foi modificada através dos judeus e Satanás. E culturalmente, eu creio que alguns irmãos aqui sabem disso, e costumo dizer que os muçulmanos, eles nascem na barriga dos seus pais, sabiam que eles têm 3 inimigos na terra. E os muçulmanos e os árabes em geral, ele tem 3 inimigos, sabia claramente. Primeiro, Satanás. Segundo, judeus. E terceiro, Estados Unidos. Trindade, né? Incrível isso. Meus irmãos, isso é incrível. Eu não tenho como explicar isso. De tal maneira que se um muçulmano está tomando banho e o chuveiro para de funcionar, ele pensa que é judeu, Satanás, Estados Unidos para o chuveiro. É incrível. Essa cultura do alguém está por trás do tudo. Até na nossa linguagem do dia a dia em Marrocos, se o cara errou o tempo, por exemplo, para pegar o ônibus, ele não fala, eu perdi o ônibus. Não, o ônibus foi embora. Culpa do quem? Do ônibus. Isso é cultural, meus irmãos. Então a Bíblia é modificada, 2 anos de cadeia, quem vai chegar perto da Bíblia? Ninguém chega perto da Bíblia. Modificada, não é a palavra de Deus. Da cadeia, ninguém chega. Então o único órgão que tem Bíblia é a universidade e a perspectiva crítica à Bíblia. Eu fui para criticar a Bíblia e parou aqui. Porque Deus é soberano. Foi dado para mim o Evangelho de Lucas, comparei vários assuntos, eu tenho um livro além da minha biografia, chamado 10 pontos, porque eu deixei o islamismo. Em nome de Jesus nós vamos publicar ano que vem, em português. 10 pontos porque eu deixei o islamismo, fazendo uma análise nas vários temas na Bíblia e ao Corão. Sexta-feira nós falamos sobre o amor de Deus na Bíblia e ao Corão. Os irmãos que estavam aqui, vocês estão lembrados? Ontem nós falamos sobre as mulheres na Bíblia e as mulheres no Corão. Estão lembrados? Eu vou relatar mais uma para dar para vocês mais um pano do fundo sobre o assunto. A verdade de Deus na Bíblia e a verdade de Deus no Corão.
Existe uma pergunta filosófica que vários ateus, eles fazem para analisar o perfil do alguém que está trazendo para nós uma mensagem. Eu quero deixar bem claro, a nossa filosofia da vida cristã, nós somos apaixonados pelos muçulmanos, mas a gente não concorda com eles. Amar muçulmano não significa abrir minhas mãos das minhas crenças evangélicas. Amar muçulmano é uma coisa. Agora, a crítica ao islamismo como teologia, eu tenho direito. Agora, no islamismo, retornamos, esse balança que eles usam, ou esse teste que eles usam para analisar alguém que traz para nós uma mensagem, o verdade daquele que traz para nós uma mensagem, eles analisam 3 coisas. Primeira, que todo homem, ele veio para 3 coisas ou para ganhar 3 coisas. Primeiro, poder. Segundo, riquezas. Terceiro, sexo. Estou errado? 3 coisas. Eles pegam o profeta Muhammad na balança, é 620 depois do Cristo. Ele nasceu numa cidade chamada Meca, nasceu sem presença do pai. Mãe morreu depois de 2 anos de idade. O avô adota, depois de pouco tempo ele também morre. E o tio pega a liderança para cuidar dele, mas com o passar do tempo ele também morre. Ele viveu sem pai, sem mãe. Agora, ele é do pobre ver o rico? Meus irmãos, Muhammad casou com 40 mulheres. Você acha que ele não teve sustento? 40 mulheres. Muhammad ganhou poder. O islamismo quase chegou na Europa. Chegou depois da morte dele em Europa. Muhammad ganhou, teve uma vida sexual, casou com 40 mulheres. Então, a balança diz para nós o quê? Que ele veio para 3 coisas, ganhou as 3 coisas. Vamos colocar Jesus na balança. Sabe o que aqui a Bíblia diz? Contrário. Ele foi rei dos reis, senhor dos senhores, dono do prata e ouro. Ele se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, passou fome, foi cuspido, foi maltratado. Diz a Bíblia que ele não teve aonde colocar a cabeça. Eu te pergunto, essas pessoas que trazeram para nós evangelho, o que eles ganharam com isso? Só problemas. Só problemas. Escolhe o personagem que você quiser. Ganharam só problemas. Paulo escrevia a última carta dele preso em Roma. Falava 3 vezes: eu sou consciente, eu morte, eu espero. Bati com bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Vou morrer. Isaías foi cerrado ao meio. Senhor dos senhores foi crucificado numa cruz por causa dos nossos pecados. A verdade da Bíblia, aquela verdade que liberta nossos corações. A verdade do islamismo não é verdade. Fiz várias comparações que não dá tempo para falar sobre eles. Enquanto eu terminei esse trabalho do TCC, eu preciso entrevistar um líder religioso da Bíblia. E aonde vou achar um líder religioso da Bíblia? Em Marrocos. Então eu fui pedindo autorização do meu pai, e pedindo ajuda do meu pai, e meu pai participou na minha conversão. Participou na minha conversão. Meu pai, quando ele foi para estudar fora do Marrocos, foi destino dele Londres. Ele conheceu um libanês, iraquiano, um homem de Deus, presbiteriano inclusive. E aí, meu pai começou a ter muito carinho por esse homem. Ele estudou com ele, marcou muito a vida dele. Aquele homem sabia que meu pai é muçulmano, meu pai sabia que aquele homem é crente no Senhor Jesus, se respeitavam.
Mas o curioso é que depois dos 30 anos, meu pai retorna a Londres de novo. Mas agora para fazer um doutorado na política do Oriente Médio e Norte da África. Ele se encontra com quem? No mesmo curso? Com um colega de 30 anos para trás. Por isso não existe coincidências. Nós falamos esses 3 dias. Não existe coincidências, por acasos, essa é coisa da nossa cabeça. Existe Jesus-cidências, Cristo-cidências. Nosso Deus é soberano. Ele encontra com esse homem. Depois do que? 30 anos. 30 anos. Ele começa a ter mais carinho ainda por esse homem. Então, quando eu cheguei para falar para o meu pai que eu tenho uma comparação sobre a Bíblia e o Corão, confesso que meu pai ficou assustado. Ele se levantou. E aí aquele homem que estava com ele viu que eu estava com o Evangelho de Lucas na mão. E aí ele começou a gritar, dizendo para o meu pai: Senhor Omar, cuidado. Esse livrinho que seu filho está segurando, ele fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Aquele cara foi um profeta. Esse livrinho aí fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Meu pai disse para ele: você não pode falar isso do meu filho. Esse livrinho não vai fazer nada, absolutamente nada na cabeça do meu filho. Tem um capítulo na minha biografia que diz assim: aquele livrinho que meu pai pensa, eu pensava também que era modificado, ele começou a modificar a minha vida, porque a Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Escrevi primeiro e-mail na minha vida em 2009 por um pastor. Oi, pastor Abdul Kader, nome dele, que significa filho do poderoso. E talvez aqui, a maioria aqui não sabe o significado do meu nome. Meu nome se pronuncia assim: Mehdi, o Mehdi, o Mehdi. Os três são corretos na pronúncia. Dá para perceber que o árabe é difícil demais. Mas literalmente o significado do meu nome significa: aquele que estava na escuridão e viu a luz. Eu escrevi primeiro e-mail na minha vida para um pastor: oi pastor, tudo bem? Meu nome é Mehdi, sou filho do senhor Omar. Preciso de uma ajuda sua. Eu preciso conversar contigo. E aí, meus irmãos, eu mandei aquele e-mail sem esperar nada. Mas parece que aquele homem estava me esperando há 30 anos. Ele me escreveu à noite. Eu respondi em e-mail e foi 15 dias do troca do e-mails. Depois desse 15 dias, eu perguntei a ele se é possível que nós gravamos uma entrevista. Ele diz: ok, vamos gravar então. E arrumei minhas malas, foi para a cidade vizinha verdadeira, que é Londres, não é tão longe. Quem viveu em Londres, é Marrocos, é muito perto, 2 horas e meia você está lá. Cheguei em Londres, eu lembro desta cena. Quando saí do sala do desembarque, um homem estava me esperando no fundo do sala do embarque, com alguns agentes do embaixada do Marrocos, com uma placa escrito nela em árabe: Irmão Mehdi. Vi a placa e falei: esse cara é doido. Irmão Mehdi. Mas eu fui batizado irmão Mehdi lá, já era. Foi daquela cena. Irmão Mehdi, Al-Akh Mehdi, escrito em árabe. E aí ele me abraçou, ele disse para mim: seja muito bem-vindo. Ele falou: eu preciso te falar algo.
que tem queimado meu coração. Eu ontem estava brincando com meus irmãos. Quando ele falou para mim que ele quer dizer para mim algo que está queimando o coração dele, eu falei, rapaz, você não é presbiteriano não, então. Brincando, irmãos. Eu estou brincando. Brincadeira, né, Marco? Marroquino também não perde piada, meus irmãos. Queimando meu coração. Falei, pode falar. E ele disse para mim as seguintes palavras: eu conheço seu pai há muitos anos. Eu conheço bem a história de sua família. Eu quero te dizer, filho, que durante esses 30 anos que eu conheço a sua família, eu e minha família estamos orando por sua família. Meus irmãos, um amigo estava orando por amigo dele há 30 anos. Tem noção disso? Se você hoje está desesperado porque você ora demais para sua família, eu quero te dizer, continua orando que vale a pena. Eu aprendi uma técnica como um amigo meu, presbítero Carlito. Uma técnica. Eu escovo meus dentes quantas vezes? No mínimo. Quando você escova? 3 vezes. Quando você acordar, almoço, jantar, no mínimo. Nas minhas escovas do dente tem adesivos. Cada adesivo simboliza o nome do membro da minha família. Todo dia, quando escovo meus dentes, eu oro para minha família. Com certeza absoluta de como Deus separou José de sua família e o reuniu depois de muitos anos. Um dia ele me reuniu com minha família. Jamais vou parar de orar para a vida deles. Fui para a casa dele 4 dias. Eu perguntava, ele respondia. Eu perguntava, ele respondia. Depois desses 4 dias, eu retornei a Marrocos. Mas eu fui para Londres com certeza absoluta, que a Bíblia é a palavra de Deus. Do que momento? No primeiro momento da primeira comparação do amor de Deus. Foram minhas frases em árabe dizendo que esse livro aí jamais pode ser dito somente por um profeta, como os muçulmanos acreditam, chamado Jesus. Essas palavras são palavras de Deus perfeito. Simplesmente porque quando nós conhecemos a verdade de Deus nos liberta. Mas eu confesso, meus irmãos, também, que eu estava pensando na minha família, dizendo, eu vivi toda a minha vida muçulmano, vivi 20 anos do islamismo, toda a minha vida muçulmano, agora todos os muçulmanos vão para o inferno? São esses crentes que estão falando a verdade? Mas a resposta, que quando nós conhecemos a verdade de Deus nos liberta. Nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para obedecer. A minha cabeça humana não consegue entender a soberania de Deus. Eu retornei a Marrocos, como uma Bíblia completa, e primeira vez na minha vida ajoelhei para orar, naturalmente. No islamismo eu orava 5 vezes por dia. Tem que ser direcionado a Meca, fazer uma limpeza antes da oração. Mas essa vez eu estava sujo, eu estava extremamente cansado, fiquei do joelho, sem protocolo, sem nada, e roguei a Deus, dizendo, Deus, será que existe um Deus? Salva minha alma, se eu tenho realmente alguma alma. Esse livro chamado a Bíblia está dizendo uma coisa, e o Corão está falando outra coisa. Eu vivi toda a minha vida muçulmano, meus irmãos, toda a minha vida. Eu nunca senti absolutamente nada no meu coração. Eu orava porque meu pai orava. Mas a primeira vez na minha vida orei para ter intimidade com Deus. Aconteceu algo sobrenatural comigo. Durante esses 3 dias que estou aqui, eu falei sobre relato dos muçulmanos que têm sonhado com o Senhor Jesus. Quem já ouviu falar disso, levanta a mão para cima, para ver. Bem, muito bem. Meus irmãos, eu nunca sonhei.
E meu sonho é um dia sonhar, por que não? Mas a experiência foi sobrenatural. Depois daquela oração, eu escutei uma voz, na própria língua marroquina, me dizia: Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. 4 vezes. Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Mehdi, ana ibnullahi fatma'in. Imagina, você escuta uma voz num lugar sozinho, num quarto fechado, o que você faria? Eu sei que você fugir, você vaza. Eu vazei, meus irmãos. Cheguei nas escadas, lembrei da minha oração e retornei no quarto de novo. Fiquei do joelho, meus irmãos, e entreguei minha vida para Cristo. Eu era cego e agora vejo. Minha história, meus irmãos, é sua história, que você era cego e um dia Deus olhou para você. Você estava vivendo na lâmina do pecado, e o Senhor Jesus Cristo te salvou pela graça. Eu, da verdade, estourei meu tempo. Eu deveria entregar púlpito já faz muito tempo. Mas prometo mais 5 minutos. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Nós não sabemos o que significa ser perseguido por causa do Evangelho. Verdadeiramente nós não sabemos. Aquela noite eu liguei para aquele pastor e disse para ele: pastor, o senhor lembra que disse para mim no aeroporto que ele ora 30 anos para minha família? Ele respondeu sim. Então eu falei para ele: eu sou a resposta das suas orações. Nós hoje somos filhos do mesmo Pai. Depois de um bom tempo escondido, um dia eu tive que compartilhar com minha família. E após minha conversão, meu pai, ele dizia: eu não tenho mais um filho chamado Mehdi. Mehdi já morreu no dia que ele diz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A minha mãe, ela diz que ela quer que a terra se abre, ela quer se esconde dentro da terra, do que ter orgulho de ser chamada mãe de alguém que vergonhou a nossa sociedade, vergonhou a sua família. Hoje sou proibido de pesar em Marrocos. 6 anos não vejo minha família. Eu perdi tudo. Meus bens, que eu tenho, que eu tive. Eu perdi absolutamente tudo. Mas no mesmo tempo eu ganhei tudo. Porque tudo das nossas vidas é Jesus Cristo. Passaporte diplomático não te leva para o céu. A riqueza da monarquia não te dá salvação. Cartão do crédito ilimitado não te dá paz e graça e perdão dos pecados que nós temos em Jesus. Ainda com olhos fechados, eu quero que você imagine e pense comigo o que você tem pago por causa do Evangelho. Quanto custa Jesus? Vale por sua vida. O que você tem pago por causa do Senhor Jesus? E talvez você, nesta noite, entrou aqui cansado, supercarregado. Muito provável que você entrou aqui nesta noite se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Muito provável que você entrou esta noite procurando uma resposta do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo está aqui. Ele quer um encontro verdadeiro contigo. Eu quero orar por sua vida. Eu quero aproveitar esses últimos minutos que eu tenho nessa igreja para te levar aos pés do Cordeiro.
A Bíblia diz que uma alma se rende ao Senhor melhor que o mundo inteiro. O Senhor Jesus está aqui, quer seu coração. Alguém quer entregar a vida dele a Jesus? Alguém quer entregar a vida dele a Jesus? Quero que você se levante. Alguém se entre nós já conhece Jesus, mas ele é uma folha seca que precisa viver de novo. Eu quero também orar por sua vida. Levante. Alguém aqui quer ter intimidade com o Senhor dos Senhores? Eu quero orar por sua vida. Talvez você é crente no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Talvez você é crente no Senhor Jesus, mas não tem intimidade. Eu quero orar por sua vida, cara. O Senhor Jesus está aqui procurando você. Meus irmãos, nós que precisamos de Jesus, não é Jesus que precisa de nós. Senhor, se a nossa presença, Ele continua Rei, Ele continua Deus, mas você que precisa de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Se você quer, vem aqui na frente. Eu quero orar para você, vem aqui, me dá esse privilégio. Tira seu orgulho, tira tudo, vem aqui na frente. Louvado seja Cristo. Amém. Agora eu quero orar para aqueles que conhecem Jesus, mas não tem mais intimidades. Eu quero orar também, vem aqui na frente. Eu quero também orar para aqueles que querem servir Jesus, mas não sabem como. Hoje nessa conferência missionária, Deus está chamando você. Você que quer se tornar missionário, você que quer entregar a sua vida para a obra missionária, eu também quero orar por sua vida. Deus tocou seu coração nessa conferência e você quer pregar evangelho para os muçulmanos, quer pregar evangelho para o povo não alcançado. Eu quero orar por sua vida, vem aqui, me dá esse privilégio. Louvado seja Cristo. Amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, é uma festa no céu, quanto uma alma se rende ao Senhor Jesus. Há uma festa no céu, quanto um homem, uma mulher se quebranta diante de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: vem a mim a todos os cansados, supercarregados, vem a mim. Quero convidar os pastores da igreja, por favor, me ajudam em oração aqui. Quero convidar também o pastor Evandro, vem aqui em cima. Pastores, ministério da oração, presbíteros da igreja, por favor, me ajudem aqui em oração. Os presbíteros. Louvado seja Deus. Olha quantos filhos e quantas filhas. Alguns retornando para a casa do Pai, outros renovando seus votos. É um motivo de alegria. É muito melhor que seu tempo. É muito melhor que é o restaurante que tal você está desesperado para ir para ela agora. É muito melhor que o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Agora quero convidar a igreja toda a ficar em pé. Coloca suas mãos aqui à frente e nós vamos orar. O momento da oração é algo muito precioso. O momento da oração é algo que você e Deus, intimidade com o Cordeiro de Deus. Eu confesso, eu não tenho palavras suficientes para orar em português. E sempre quando vou orar sozinho, automaticamente a minha língua mãe vem na minha mente e começo a orar, porque é minha língua. Eu vou orar em árabe. Depois da minha oração, pastor dessa igreja, pastor Evandro, ele vai orar para a vida dessas pessoas. E os pastores dessa igreja, eles vão cuidar desse povo. Porque Deus dá para nós gente, para devolver para Ele gente mais crente. E os irmãos na igreja, eles têm que andar com toda essa gente. A comunidade da fé, não comunidade para andar com a mesma pessoa que tem o mesmo estilo do seu roupa, ou gosta do mesmo filme que você,
Ou gosta da mesma comida que você. Não. Você é chamado a andar com pessoas até que você não gosta. Porque nós somos uma comunidade da fé. Somos filhos de um Pai somente. Feche seus olhos. سيد الأسياد سيد الأسياد سيد الأسياد ورب الأرباب وملك الملوك. يا ربي أنت تفتح ولا أحد يغلق، ويا ربي أنت تغلق ولا أحد يفتح. يا ربي باسم فتاك القدوس يسوع المسيح سيدي وملكي وقدوسي وسلامي، يا رب طرقت باب رجاك والناس قد رقدوا، وبت أشكو إليك يا يسوع حتى أجد. يا رب أصلي من أجل كنيستك، أصلي من أجل شعبك، أصلي من أجل سلامك. يا رب أصلي من أجل إخواني. بارك كنيستك، بارك شعبك من اليوم وإلى الأبد، إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. آمين وآمين وآمين. Senhor, como é bom saber que o Senhor ouve a nossa oração, em qualquer língua, em qualquer idioma, às vezes até pelas lágrimas, sem sair palavra alguma da boca, porque o Senhor conhece o profundo do coração, o Senhor sabe o que está na alma, lá na raiz da nossa existência, do nosso ser. E ó Deus, aqui estão pessoas se derramando na Tua presença, porque de alguma maneira querem responder a esse Teu chamado. Venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, permaneçam em mim para que tenham vida, para que a seiva da videira produza frutos. Obrigado, Senhor, pelo convite que é descansar em Ti. Neste Deus que é soberano, que usa um TCC de um estudante de 20 anos para se revelar, para se mostrar. Esse Deus maravilhoso que é soberano sobre cada família, sobre cada vida. Mesmo naqueles momentos de dor, de dificuldade, de dúvidas, quando as notícias ruins vêm, quando as perspectivas não são tão animadoras, o Senhor continua sendo Deus, sendo soberano, e o Senhor nos chama para perto de Ti, Senhor. Obrigado porque as pessoas que estão aqui estão trazendo não só os seus problemas para serem abençoados, mas a sua própria vida, para o Senhor tocar, transformar, o Senhor moldar conforme a Tua vontade. E nós oramos, impomos as mãos, abençoamos como igreja cada pessoa que está aqui, nesse momento sério de temor da Tua presença, Senhor. O Senhor está chamando pessoas para comunhão, para a intimidade, e nós nos apresentamos diante do Senhor agora. Deus, se há alguém ainda lá no banco, lá na galeria, que está com o coração ainda endurecido a Deus, toca, Pai, na necessidade, gera arrependimento, gera conversão, Senhor, gera entrega. Deus, descansamos os nossos fardos em Ti, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, porque assim como o Senhor está agindo lá no Marrocos, o Senhor está agindo na África, na Ásia, na Oceania, o Senhor está agindo aqui no Brasil, na nossa pátria, e em todos aqueles que Te buscam, Senhor, às vezes sem saber que o que mais precisam é a vida que só pode ser dada pelo Cordeiro Jesus. Ó Deus,
Nós temos amigos, nós temos familiares que não sabem disso, Senhor, que não sabem que a alegria deles só pode vir de Cristo. Então nos usa, nos ajuda a sermos esta voz, esta mão do Senhor quando sairmos daqui. Nós oramos, Senhor. Oramos para que o Senhor segure firme nas mãos dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes das células, dos ministérios desta igreja. Senhor, afasta, Senhor, desta comunidade, das nossas casas, a tentação. Nós queremos, ó Deus, fugir da tentação, resistir às obras e aos ataques de Satanás, Senhor. Cerca-nos com a tua proteção, ó Deus, como igreja, como comunidade, como família. Senhor, livra-nos das quedas, do pecado. Afasta-nos, Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo, daquilo que não agrada o Senhor, que está presente na nossa vida. Arranca de nós, Senhor. Das crianças, Senhor, há crianças aqui na frente, nós te pedimos, toca nessas crianças, Senhor, naqueles que estão sendo chamados ainda que, quem sabe, sem imaginar o que vai acontecer, chamados para a obra missionária. Tu sabes, ó Deus, como o Senhor quer usar nos cantos desta terra, no Brasil. Faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra. Pai, obrigado por esse momento do teu Espírito tocando nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está visitando cada banco aqui, cada pessoa aqui, Senhor, lá embaixo da galeria, lá no fundo, lá em cima, Senhor, aqui na frente. Teu Espírito está visitando o nosso coração, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor.